Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 6, o versículo 32 até o 35. Eu já vou lendo e você vai procurando aí. João 6, Evangelho, capítulo 6, o versículo 32, diz assim: Declarou-lhes Jesus: Digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá de verdade o pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Só até aí. Eu quero trazer aqui essa palavra de reflexão para todos os amados irmãos que estão aqui. E o nosso horário já passou um pouquinho. Eu quero que você tenha um pouquinho de paciência. Eu não vou passar muito horário, mas eu quero que você fique atento para isso que eu quero falar aqui hoje. Porque muitas vezes nós ficamos um pouco dispersos, e às vezes eu já fiz isso, né, teste várias vezes, eu acabo de falar, dali um pouquinho eu pergunto e a pessoa fala, não sei. Então eu quero trazer aqui uma reflexão básica, porém objetiva para nós. O que é o pão do céu? Eu coloquei um título para essa reflexão: Apropriando-se do maná de Deus. O que é maná? Se aqui fala de pão vivo. Para isso, a gente precisa lembrar de uma história que aconteceu lá em Êxodo. Que Moisés estava com o povo e eles pediam uma prova. Porque eu acredito que é prova. Que Deus estava com eles. E a palavra do Senhor diz que todos os dias vinha o maná do Senhor do céu. Todo dia vinha aquela porção. Êxodo 16 fala sobre essa realidade. E aí eles passavam o dia, comiam ali o maná, e de noite eles comiam a carne, e ali eles viviam aquele momento. E eu quero destacar aqui esta palavra boa, apropriada. O que é apropriar? O que é se apropriar? É uma palavra que ela tem o sentido de trazer para próximo, viver uma realidade, adaptar-se, adequar, ajustar, conciliar e harmonizar. Então, se nós queremos viver grandes coisas em Deus, nós precisamos nos apropriar daquilo que Deus tem para nós. Então eu preciso trazer para mim aquilo que Deus tem para minha vida. Apropriar-se de um maná que Deus dá. Um maná verdadeiro. E aí eu fui verificar um pouquinho o que significa essa palavra maná. E é incrível que no hebraico a expressão era um pouco difícil de se pronunciar. E eles falavam Ieis. Vocês entenderam? Não, né? A maioria não entendeu. Ieis. A palavra maná significava: o que é isso? O que é isso que caiu do céu? Aí as pessoas foram lá olhar, era o maná, era um pão fresco, branquinho, bonito. E eles olhavam: por que veio isso? Porque Deus deu. E eles ficavam imaginando: mas o que é isso? Por que Deus está dando? E aí, essa palavra maná, que vinha todas as manhãs, e eles eram surpreendidos por Deus. Eles eram surpreendidos por aquilo que Deus iria fazer. Eles eram surpreendidos, e esse seria o primeiro ponto. Estar surpreso em Deus é algo que tem que ser constantemente. É não viver aquela vida religiosa. É acreditar que de manhã, quando acorda, dizer assim: Deus vai fazer algo diferente hoje.
Olha, eu acredito que Deus está liberando algo especial para a minha vida. É ser surpreso. Não tem aquela coisa de você estar ali tranquilo e alguém vem e te dá um presente sem você ser o dia do aniversário, você fica surpreso. E Deus é como um pai amoroso. E aí, por que eu disse que um pouco do que eu vou pregar aqui nós já cantamos? Porque se o amor de Deus nunca falha, Ele sempre nos surpreende. Ele sempre mostra algo especial para fazer. Surpreender, ficar surpreso. Às vezes a gente fica imaginando que nós podemos surpreender Deus. Às vezes a gente acha, como criança, quem tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno, que hoje é grande, ele sempre fica naquela expectativa de querer surpreender o pai. O pai não vai surpreender com nada, mas ele fica ali. Quando ele faz, o pai, meu filho, que bom, ou minha filha. Aí a criança fica como? Toda cheia, achando, olha, eu surpreendi meu pai. Mas é interessante, esse é um princípio que nós precisamos entender, que Deus sempre quer nos surpreender. E a surpresa de Deus, Ele começa trazendo grandes coisas para fazer na nossa vida. Se o texto fala, Deus é que eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés que deu o pão do céu. Mas o verdadeiro pão do céu é aquele que desceu verdadeiramente em carne e osso. Ele estava dizendo quem? Dele próprio, Jesus. Ele estava declarando, dizendo assim, olha, vocês ouviram falar dessa história, que vinha aquele que surpreende, aquela surpresa, mas eu estou dizendo para vocês que eu sou este pão vivo que desceu do céu. Quantos querem o pão vivo que desceu do céu todo dia? Amém? Então, tente, busque em Deus, faça a oração dizendo, Senhor, me surpreenda. Senhor, eu quero ser surpreso por aquilo que o Senhor vai fazer. Nós declaramos, queremos projetos para 2016. Eu sempre falo assim, se eu não atrapalhar, Deus vai fazer. Já falei isso para vários líderes aqui. Às vezes nós criamos uma expectativa, criamos, e ficamos imaginando, se eu não atrapalhar, Deus vai fazer. Então eu preciso estar surpreso, viver aquilo que Deus tem para nós. É interessante que falar de Jesus é lembrar onde que Ele nasceu. Mais à frente, né, no dia próximo do Natal, eu quero trazer uma palavra que vai falar um pouco sobre Belém, falar sobre o nascimento de Jesus. Mas é interessante que a palavra Belém também tem um significado importante, que se chama Casa do Pão. Belém, palavra de Deus para a nossa vida. Então isso significa que Deus criou Jesus e fez Ele nascer em Belém. Para quê? Para que Ele pudesse ser o pão vivo que desceu do céu. Belém é o quê? A casa do pão. Você hoje pode participar dessa realidade, não só em uma reunião, mas você pode fazer com que a sua casa se torne a Belém de Deus. O que é Belém de Deus? Um lugar onde Deus provê aquilo que você precisa. Você quer que a sua casa seja Belém? Amém? Aonde tem a provisão? Se Belém, casa do pão, então a minha casa precisa ter essa providência. Lá precisa ter isso. E às vezes a gente fica imaginando, não, é só lá em tal lugar. Não, a minha casa tem que ser um lugar onde que provê a segurança para os meus filhos, que provê a segurança para a minha vida. A minha casa precisa ter esse maná descendo do céu a cada dia. E essa é a realidade. Eu preciso estar surpreso. Segundo lugar, dentro dessa realidade, tem uma outra coisa. Chama-se priorizar Deus. Às vezes nós priorizamos. Nós achamos que priorizar Deus é vir em uma reunião. Pronto. Veio no culto de celebração, pronto, eu estou priorizando Deus. E os demais? E as demais coisas? Quando a Bíblia diz assim, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas, e significa tudo aquilo que eu preciso, vai vir.
Se eu priorizo Deus, se eu olho para a palavra, se eu olho para a Bíblia e eu começo a entender que Deus é prioridade para mim, Deus começa a liberar o maná todo o tempo. E eu posso, a cada manhã, chegar diante de Deus dizendo: Senhor, eu vim buscar a minha porção de maná que eu preciso, ou o pão que eu preciso. A Bíblia diz que toda a manhã acontecia o quê? O maná vinha do céu e eles iam e pegavam. E eles pegavam uma porção e a Bíblia fala que era o necessário. Aqueles que pegavam um pouquinho a mais, colocava dentro de uma sacola, dentro de uma manga assim, e levava, e ele comia. Quando chegava no outro dia, falava assim: eu vou pegar outra porção, eu tenho mais. Quando ele ia para pegar aquela, tinha bicho. Era incrível isso. Era uma porção para aquele dia. A Bíblia já diz que no dia apropriado vinha a porção dobrada, que era para o dia de sábado, para eles não precisarem trabalhar. Então vinha dobrado, e nesse dia eles podiam guardar que não tinha bicho. Mas que história louca é essa? Sabe por quê? Quando nós entendemos aquilo que Deus tem para nós priorizamos, nós começamos a ver aquilo que Deus tem para nós. Que hora que você tem para pedir o maná de Deus? Pastor, eu nem sabia que tinha que pedir o maná de Deus. Pedir maná aqui, eu quero que você translitere aqui para a Bíblia. Qual é o seu tempo que você tira, que você se assenta, que você caminha, que você liga um som, que você tira um momento e diz assim: Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida hoje? Porção diária. A porção diária de Deus para mim. Eu não preciso de muito. Você não precisa de muito. Talvez a gente imagina, né? Eu tenho que orar, igual muitos aí oram 3, 4, 5, 6 horas por dia. Você não tem como, a maioria de nós não tem como. Mas você tem que entender que aquela porção que Deus te dá, peça com intensidade. Priorize Deus na sua caminhada. Tenha vontade de Deus a cada manhã. Dependa dele a cada manhã. É interessante que Deus, através de Jesus, nos ensinou a oração tão maravilhosa de Mateus 6. Que fala que o pão nosso de cada dia dá quando? Hoje. A oração que Deus colocou lá, e algumas Bíblias colocam uma referência dizendo assim: oração sacerdotal, ou oração principal, e diz assim, ele começa dizendo: Pai nosso que estás no céu. E aí ele começa a trazer a realidade. Se ele está no céu, ele libera da onde? Do céu. Não sei se você está me entendendo, mas quando você prioriza Deus, você prioriza primeiro aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, o pão nosso de cada dia significa a porção para que você possa vencer em Deus. Deus pode liberar todo dia. E aí você pode escolher. Eu gosto de acordar mais cedo, então eu tenho a oportunidade de pegar a minha porção de Deus de manhã mais cedo. Mas eu gosto de descansar até um pouco mais tarde. Você tem tempo? Amém, faça isso. Mas não deixe de priorizar Deus. Não deixe. Priorize e você vai ver a diferença. Terceiro lugar, o maná de Deus é algo sereno. Eu li no Salmo 1, que fala sobre a corrente de águas. E essa corrente de água fala que quando a árvore é plantada, junto dela vem a bênção de Deus. Mas é interessante que nesse tempo daqui, chuva? Como assim a chuva? E se a gente for olhar um pouquinho mais, lá em Gênesis, em mais especial lá na história de Noé, quando Noé começou a dizer assim: olha, vai vir chuva, eles disseram o que? Esse Noé está doido, ficou velho. Mas a Bíblia diz que as coisas frutificavam, as plantas eram vida, por causa do sereno. E o sereno vinha e ficava branquinho, deixava algo bonito.
O sereno significa uma porção de Deus para abençoar as nossas vidas. O Salmo 133, versículo 1 em diante diz assim: ó, quão bom e quão suave, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon. É como o que desce sobre os montes de Sião, como ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Uau! Se você observou, você vai ver que esse orvalho se tornava rio. O orvalho descia de uma montanha, e aquela montanha e o orvalho ia descendo e se tornava um rio. Às vezes nós queremos ganhar grandes coisas, nós queremos já avançar, queremos explodir em tudo, e nós não aproveitamos os detalhezinhos de Deus. Às vezes nós não aproveitamos aquele momento de ter um relacionamento mais íntimo com a família. Aquele momento em que você chega, diz assim: o que você quer fazer hoje? Ah, eu quero ir num lugar, vamos embora lá. Eu preciso ter esse momento. Eu estou falando aqui assim, mas eu também preciso ter. Eu preciso ter esse orvalho descendo todo dia até se tornar um rio. E às vezes eu quero que a bênção venha sobre a minha família, e eu não pago nem um pingo do preço. Não oro, não jejuo, não falo com a família, não libero palavra de poder sobre ela. E aí eu aplico isso também para o meu trabalho. Eu quero vencer, eu quero ser profissional, mas os detalhes nós perdemos. Observe uma coisa: o orvalho de Deus, ele desce sobre nós, e com isso ele ordena a bênção, como o Salmo 133. Mas o interessante é que o orvalho pela manhã trazia o quê? O maná de Deus. Você quer o maná de Deus todas as manhãs? Então você só precisa fazer uma coisa: chegar lá diante dele dizendo: Senhor, já amanheceu, eu preciso sair, quero receber a minha bênção. Ah, mas isso aí não existe. Não, mas é isso que a Bíblia diz. Se você chega diante dele, pedir esse pão vivo, você recebe todo o dia. A provisão diária, aquilo que eu preciso. O maná pode ser pequeno, mas é tudo que eu necessito. Esse é o último ponto e eu vou encerrar aqui. O maná é pequeno. Eram pequenas porções. Pequenos que alguns dizem que era do tamanho de uma palma da mão. Ou pouca coisa menor. Para quem tem mão maior, seria uma palma da mão normal. E ali, a pessoa vinha, colhia e pegava e levava aquela porção pequena. Mas é interessante que aquela porção pequena, que a pessoa pegava todo dia, o nutria. E aqui, eu parei refletindo, falei assim: Deus, então o que o Senhor está dizendo para mim aqui? Que eu preciso ser nutrido do Senhor todos os dias. Não dá para esquecer de falar com Deus. Como não dá para esquecer de comer, porque tem alguma coisa que avisa dentro. A barriga começa a doer e você começa a falar: eu estou com fome. O Espírito Santo de Deus está em nós. Ele nos desperta todo dia dizendo: você quer a porção? Você quer a porção de hoje? Você quer o necessário? Você precisa do necessário? Você quer ser alimentado do necessário? Então peça a Deus. A provisão é a mesma para todos. Pastor, como que alguns têm revelação maior do que outros? É básico e é fácil de entender. Se a pessoa pega todo dia, ele tem um fortalecimento maior. Se você quiser fazer um teste, comece a partir de amanhã. Tire um tempo para Deus, de oração, de leitura da palavra. E eu duvido que você não vai começar a se tornar alguém que as pessoas vão olhar e falar assim: da onde está vindo tudo isso?
é da porção diária que você pega. Mas quando que você começou? Eu comecei alguns dias atrás. E começa a receber mais de Deus. Você pede e você recebe. Você busca e você encontra. E é interessante que não fique preocupado em querer receber grandes coisas de uma vez. Tem muitas pessoas que querem assim: Senhor, me dá tudo que eu mereço. Se Ele der tudo que você merece, você não aguenta primeiro carregar. Porque se é uma bênção para a vida toda, imagina se Deus der para você toda a bênção hoje, de uma vez. Toma aqui tudo. Você não vai suportar. É como a presença de Deus quando Ele manifesta através da sua glória. Se Deus liberar tudo sobre você, você não suporta. Por que alguns caem? Por que alguns ficam imaginando: poxa, como que é isso? É o poder de Deus, é a manifestação de Deus. Então peça o necessário, e Deus vai fazer algo novo acontecer na sua vida. Saiba que Deus é um Deus de detalhes. O que é ser um Deus de detalhes? É você pedir e Deus te dar aquilo que você pediu, nem mais e nem menos. Deus pode te dar mais? Pode. Deus pode te dar a menos? Pode. Mas quando você pede no detalhe, Deus é um Deus de detalhe. Talvez o que eu estou falando aqui assim, para alguns não faz sentido nenhum. Mas para alguns que estão olhando a Deus com detalhes, eu quero dizer, para você, Deus vai te responder no detalhe. Naquilo que você precisa, naquele detalhe, naquela especificação que você precisa. Deus é um Deus grande e se revela de uma vez que você busca. Deus é um Deus fiel, que muda a história. O sabor de Deus é como você e eu podemos declarar. É aquela declaração assim: poxa, tem pessoas que falam que parece que é doce quando ele fala. Tem pessoas que falam com um sorriso que ele fala, você fica ali ouvindo e puxa, algo fantástico. Tem pessoas que você começa a falar e ele libera ao seu coração palavras, revelação, algo fantástico, algo doce, algo bom. É o maná de Deus liberado. E é aquilo que eu proclamo. Eu acredito que você já deve ter ficado perto de alguém chato, ruim, que reclama de tudo. Quando você fica perto dessa pessoa, parece que até a autoestima vai caindo, porque ele só fica reclamando: esse governo não vale nada. Aí não ora pelo governo. Ah, meu emprego é ruim, mas ele não faz aquilo que é previsto. Ah, minha família está muito desestabilizada, mas o que ele tem feito para estabilizar? E fica reclamando. E quando você sai dali, parece que ele sugou a sua força. Porque o poder de Deus está nas nossas palavras. Porque foi através dela que Deus fez tudo. E eu encerro aqui dizendo, Gálatas 3, 5 e 6 diz: aquele, pois, que vós dá o Espírito, é o que opera maravilhas entre vós, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Entenda uma coisa aqui: se você acreditar na palavra de Deus, as coisas vão mudar. Se eu acreditar na palavra de Deus, eu vou começar a ler e eu vou começar a ver. Peraí, a Bíblia diz o quê? Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Sabe, nós temos passado dificuldades porque nós não temos compreendido a verdade de Deus. As dificuldades aqui não é só financeira. Às vezes a opressão espiritual é tão grande. Às vezes você quer trabalhar, você quer ter força e não consegue. E aí, é o que o Gide acabou de ministrar aqui. Às vezes nós queremos fazer com a força do nosso braço. E sabe o que Deus fala? Não é assim, filho. É graça. O amor de Deus nunca falha. A graça de Deus é liberada porque ela é um favor imerecido.
Eu não merecia, você não merecia. Ah não, pastor, eu sou bonzinho, eu sou isso, aquilo. Não é porque você é bonzinho. Não é pela sua bonzinha, eu sou bonzinho, tudo ele vai fazer. Não, não é. É tudo, é por Ele e tudo seja para Ele. Esse é o propósito do Senhor. E eu encerro dizendo, Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei de comer o maná escondido. Presta atenção nessa palavra, que isso aqui assim, é algo revelado para o nosso coração nessa noite. Tudo isso que eu falei vai resumir aqui, nesse texto. Dar de comer o maná escondido. Tem algo que Deus vai dar só para você. Você entendeu? Deus vai dar só para você. Agora, se você quiser compartilhar com os outros, mas é seu, é escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra de um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que recebeu. Sabe o que é isso daqui? Esse nome é o nome que Deus vai nos dar, porque nós confiamos na palavra e dizemos assim, eu quero compartilhar dela, eu quero viver dela. Ah, eu não quero não. Então, eu sinto muito, mas Apocalipse está dizendo. Aquele que receber, aquele que ouvir, aquele que crer, aquele que entender, vai receber esse maná escondido. É algo que vai ser só seu. Você vai pegar, é seu. Escondido, é teu. Você que vai encontrar. Pastor, como que vai ser isso? Deus vai revelar a você. Deus vai revelar o seu coração. Mas, entenda uma coisa. Busque de Deus esse maná. Busque de Deus a sua presença. Busque esse pão vivo que é Jesus a cada manhã. Do jeito que você está, curva a sua cabeça. Se você puder, feche os seus olhos. Como você tem pedido o pão vivo do céu para a sua vida? Como você tem pedido isso para a sua casa? Às vezes nós queremos receber tantas coisas. Deus, Deus, me dá, me dá, me dá. Mas é na hora certa. É no momento certo. A provisão é para o momento certo. Oh Espírito Santo, que a Tua palavra, Senhor, que é poder, que a Tua palavra, Senhor, que é como o texto aqui diz, Senhor é o pão vivo, o Senhor é o pão vivo. Não é que o Senhor foi o pão vivo, não é passado, o Senhor é o pão vivo. Então significa que o Senhor desceu do céu. E esse maná poderoso, essa porção poderosa para a minha vida. Oh Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, nos apropriar da Tua palavra, nos apropriarmos daquilo que o Senhor tem para nós, e começarmos a dizer, Deus, eu quero a minha porção. Eu quero, Senhor, o maná do céu. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, dos nossos pensamentos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai, das nossas atitudes. Que o Senhor não leve, ó Pai, em conta as nossas falhas. Mas que a partir de hoje eu possa compreender que quando eu busco esse pão vivo, o Senhor começa a mudar a minha história. O Senhor começa a mudar a minha vida. O Senhor começa a mudar a minha casa. O Senhor começa a mudar a minha história, porque eu começo a pegar o maná, o pão vivo. Eu vou comer, eu vou beber e não vou ter mais sede. Eu vou me saciar do Senhor. Eu não vou mais me saciar dos prazeres naturais, mas eu vou me apropriar, vou me saciar da Tua presença, vou me saciar do Senhor. Eu não vou ter mais sede por aquilo que te desagrada, mas eu vou ter sede do Senhor para a minha vida. Oh Espírito Santo, que
os nossos dias, ó Pai, sejam dias de impactar essa geração. Essa geração, ó Pai, que precisa ser tocada pelo Teu Espírito e movido pela Tua graça. Senhor, que essa palavra seja a porção de hoje para os Teus filhos. E que, Senhor, quando eles saírem por essa porta, eles possam dizer: tem maná preparado para mim amanhã. Tem uma bênção preparada para mim amanhã. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.